Bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós continuamos aqui o nosso estudo do livro de Atos. E eu já vou direto para a leitura desta passagem porque é um trecho grande. Capítulo 1, versículos de 15 a 26. Vamos terminar o capítulo 1. Diz assim, olha: Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós, e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Muito bem, vamos lá então a esse trecho. Nós já começamos aqui no versículo de número 15, falando que Pedro se levanta no meio daquela assembleia que tinha mais ou menos umas 120 pessoas. Por que Pedro? Porque Pedro, ele começa a despontar como um dos grandes líderes da igreja, juntamente com Tiago, mas a proeminência, ela está caindo em Pedro. Então, Pedro era considerado realmente uma das colunas da igreja e aquilo que Pedro falava tinha muito peso. Depois, nós vamos dar um pulo aqui, porque ele vai falar sobre as escrituras, né, que revelam acerca de Judas, quando Davi profetiza a respeito dele. E nós vamos ver um trecho aqui, olha, do versículo 18 e o versículo 19, que se você notar bem, este trecho ele está entre parênteses. Você vai encontrar na Bíblia vários trechos que estão entre parênteses. Você sabe o porquê disto? Não? Muito bem. Entre parênteses, esses trechos que estão entre parênteses, eles assim se encontram na Bíblia porque eles não estão no texto original. Eles não estavam ali, mas quando João Ferreira de Almeida foi traduzir a Bíblia para o português, ele inseriu essas passagens, muito provavelmente porque ele estava usando um outro texto, uma outra fonte, e talvez nestas fontes haviam essa passagem, que haviam sido já inseridas. Portanto, quando você encontrar entre parênteses na sua Bíblia, é porque aquele trecho não está nos originais, ok? Muito bem. Então, se você extrair essa informação do 18 e do 19, você vai ver que vai parecer que vai dar até um sentido melhor. Porque aqui, se você pular do 17 para o 20, vai falar, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. E aí já vai falar das duas referências.
O versículo 20, a parte A, vai falar da referência que está lá no Salmo 69, versículo de número 25. Salmo 69 foi escrito por Davi, é uma melodia chamada Os Lírios. E já a parte B do versículo 20, que diz assim, tome outro seu encargo, está no Salmo 109, versículo de número 8, também de autoria de Davi. Muito bem, e aí então Pedro, ele apresenta, com base na palavra de Deus, de que outro deveria tomar o lugar de Judas. Então, ele passa a apresentar os pré-requisitos daquela pessoa que seria, neste momento, eleita como apóstolo no lugar de Judas, que havia se transviado. Então, nós vemos no versículo número 21, 2 pré-requisitos. O primeiro, que precisaria ser um homem. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam. Então, não existiam apóstolas, só apóstolos, né? O segundo pré-requisito é que este homem, ele teria que fazer parte do grupo desde o início da chamada de Jesus. E eles colocam aqui, desde o batismo de João, quando Jesus foi batizado, tinha que ter sido testemunha ocular do batismo de Jesus por João Batista. Até também teria que ter sido testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus. Então, aqui Pedro coloca que a pessoa teria que ter estes 2 pré-requisitos. E aí então eles escolhem 2 pessoas, né? José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Versículo 24, eles o que fazem? Eles oram e eles apresentam essas 2 pessoas ao Senhor. E eles pedem para que Deus esteja respondendo. Qual dentre os 2 o Senhor gostaria que fosse o apóstolo no lugar de Judas? Muito bem, agora precisa-se da resposta. Qual foi o método utilizado para essa resposta de Deus? Está no versículo de número 26. Lançaram sortes. Esse é um método meio para gente que não nos cai muito bem, né? É porque a gente já pensa assim, né? Lançar sortes, parece que vai jogar um dado, alguma coisa, né? Mas como era isto? Eles pegavam pedaços de tabuinha ou de cerâmica e escreviam o nome do candidato. Então eles pegaram 2 cerâmicas, pedaços de cerâmica ou de tabuinha, e escreveram num deles José e no outro Matias. Pegavam estes 2 pedacinhos de madeira ou cerâmica, colocavam dentro de um vaso e começavam a agitar o vaso. O que caísse primeiro no chão, entendia-se que era este a qual Deus havia escolhido. Olha, como eu disse, esse método nos parece um tanto quanto estranho, né? Pelo que hoje nós temos da nossa religiosidade. Porém, esse era um método bíblico. Se você olhar bem em vários lugares, principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama o Pentateuco, você vai encontrar lá que esse era um método bastante difundido, inclusive em Números 26, 55, que é um livro da lei, diz lá o método que seria utilizado para a divisão da terra quando Moisés levasse o povo até a terra prometida, que seria utilizado, então, lá diz assim, vocês vão repartir a terra por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Ou seja, pegaram 12, né, porque se fala das tribos, nome das tribos, colocaram o nome das tribos e aí eles falaram, agora nós vamos repartir tal pedaço da terra. E aí então lançavam-se sortes e o nome que caísse ficava com aquela porção da terra. Entendia-se que Deus, ele agia desta maneira para trazer a sua resposta. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje
e eu vou fazer uma pequena contextualização aqui. O primeiro que eu quero falar para você é o seguinte: você viu quem era Pedro na chamada. Pedro era uma pessoa bastante... a gente chama ele de um brucutu, né? Uma pessoa bastante impulsiva, mas ele acabou com o tempo. Ele inclusive nega Jesus 3 vezes, mas ele acaba com o tempo se transformando num dos grandes líderes da igreja. O Espírito Santo pode fazer isto conosco, viu? Outra coisa é que aqui tudo que era feito com base na palavra de Deus. Não se tinham ideias fora da palavra de Deus. Hoje o que a gente vê muito dentro da igreja é muita ideia sem nenhum apoio bíblico, e isso não é bom, né? Porque ali estão os pré-requisitos na palavra de Deus para como fazer a coisa direito, né? E por fim, na questão das sortes, para nós hoje isso é muito estranho, né? É muito estranho, mas nós precisamos entender uma coisa: hoje nós temos toda a Escritura nas mãos e nós buscamos então as nossas respostas na palavra de Deus. Porém, na época dos apóstolos não havia esta escritura do Novo Testamento. Ela iria ser produzida. Portanto, hoje nós temos nas nossas mãos muito mais material, muito mais condições de nós estarmos buscando as respostas de Deus, né? Nós temos até muito mais gente na igreja, né? Portanto, meus queridos, que nós não estejamos negligenciando estes recursos que hoje temos e que no passado não haviam. Muito bem, eu espero que esteja sendo bom esse estudo para você, e nós nos encontramos então no nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe.